Olá pessoal, Rafael Alves aqui mais uma vez e hoje para comentar um clássico da história dos livros de autoajuda que muita gente chamava no passado e hoje em dia chama de melhoramento do desempenho pessoal, né? Então a gente hoje vai comentar Pai Rico, Pai Pobre. Existem algumas edições, como quem acompanha aqui os vídeos pode perceber isso aí, que eu sempre gosto de mostrar algumas capas. E aqui existem duas capas dessas edições, né? Totalmente diferentes, existem outras também aí no mercado. Essas são as mais conhecidas, tá bom? Pai Rico, Pai Pobre é o livro que o pessoal sempre fala, né? Que o pai, todo pai deve entregar esse livro ao filho. Então, gente, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala uma questão básica que está presente na vida de todo mundo, a questão financeira, né? Aqui aí diz, ó, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. E, gente, é bem interessante, não só para você que é pai, que quer mostrar para o seu filho, certo? Esse livro fala da questão da conscientização. Ele não vai dar uma dica, uma maneira para você ficar rico, milionário do dia para a noite, que é o que muita gente acha que vai conseguir nesses livros. O que ele vai trazer aqui, gente, é a história de um menino que começa pelo fato dele estudar em uma escola com outras crianças de condição, mais uma vez, como vários livros que a gente já comentou aqui, é uma história de americanos, né? E lá, nessa escola, estudam filhos de pessoas classe média, classe alta, uma escola pública, né? E por conta de ter uma grande empresa na região, os filhos do gerente, do diretor dessa empresa também estudam lá. E essas crianças, duas crianças, pelo fato de um dia não serem convidadas para eventos das crianças ricas, eles têm o start na cabeça deles para começar a ganhar dinheiro. Para quê? Para ter condição para as outras crianças convidarem eles para os eventos. E uma dessas crianças é o autor do filme que conta a história do livro todo em primeira pessoa. E eles começam com algumas tentativas e é o seguinte: essa criança, ele tem um pai que é professor universitário, que ganha bem, porém, ele sempre vive se queixando de falta de dinheiro. Apesar de ganhar bem, ele não consegue ter dinheiro no final do mês, reclamando aquela questão que a grande parte da sociedade se reclama, né? E o pai do coleguinha dele é um empresário bem sucedido na cidade e já tem algumas empresas nessa cidade. E aí o que acontece? Ele se junta com o coleguinha dele e vai pedir emprego para o pai rico que ele chama. O pai pobre é o dele, o pai dele mesmo de sangue, que é professor, que se reclama, que ele chama de pai pobre. No meio do filme ele até muda o nome do pai, ele já não chama mais de pai pobre. Ele chama de que o pai dele tem conhecimento, mas não tem a capacidade de ganhar dinheiro. E o pai rico é o pai do coleguinha dele que emprega eles dois. E daí o pai rico, que é o dono das empresas, começa a pagar coisas míseras para eles, coisas de poucos centavos de dólares. E eles, crianças, como eram crianças, começam a trabalhar limpando prateleira, repondo prateleira, tirando poeira de produto, enfim. Mas o que o pai rico quer mostrar para ele é a questão do dinheiro, a questão de como ganhar, como segurar, como gastar, como investir. Então o livro traz para a gente uma ideia aqui, não só ensinando a ganhar dinheiro, certo? Você não vai ficar rico lendo o livro, mas o livro vai te dar uma capacidade de pensamento, de raciocínio, vai ampliar assim, ó, nossos horizontes 360%. Então, ele ensina desde pequeno o valor de saber ganhar dinheiro. É o que muita gente fala por aí, certo? Até achei que o livro não trouxe tanta coisa nova. A metodologia do livro a gente encontra em alguns outros livros, tipo O Segredo da Mente Milionária. Esse livro, Pai Rico,
Pai Pobre tem um pensamento muito parecido com O Segredo das Mentes Milionárias em alguns aspectos. Então, voltando aqui para o livro, ele fala muito da questão de você, da mentalidade, que todo mundo que é bem sucedido comenta. Você não deve trabalhar pelo dinheiro, certo? O dinheiro deve trabalhar por você e fazer com que você ganhe cada vez mais, sem precisar estar presente. Que ele fala, ele abre uma empresa e bota alguém para trabalhar para ele. Essa pessoa vai estar trabalhando, ganhando dinheiro, o dinheiro vai para ele, ele pega o dinheiro e investe em outra empresa, e assim vai até se criar uma pequena fortuna, né? E são esses tipos de ensinamentos que essa criança aprende e no futuro ele vai dizendo como é que está a vida dele, jamais no presente. E a questão o passo a passo que o pai rico ensina para ele. E mostra muito, gente, a questão da diferença que muitas vezes acontece na casa da gente, que é o pai, no caso, o pai pobre, fala para o filho, filho, gente rica consegue dinheiro de forma ilegal, gente rico consegue dinheiro porque humilha as outras pessoas, escraviza os funcionários. Filho, gente rica consegue dinheiro, mas não de uma maneira muito legal. E aquilo vai entrando na mente do filho. Já o pai rico já é diferente. Filho, você tem que trabalhar desde pequeno, você tem que dar valor ao dinheiro, você tem que buscar a prosperidade, certo? Então, alguns conceitos totalmente diferentes, tá bom? Então, essa ideia de prosperidade é o que o livro traz, basicamente ensinando. Aí ele fala da questão dos ensinamentos dos dois pais, e é bem interessante a gente comparar. E ao final, que eu não vou contar aqui o livro, senão você vai querer deixar de ler, né? Ele conta como é que está a vida dele, quando ele termina de escrever o livro, o que foi que aconteceu com ele, até ele chegar onde chegou e os investimentos que ele faz também. Gente, então, Pai Rico, Pai Pobre é uma leitura muito boa, eu recomendo, certo? Quem já leu vai reconhecer alguns pontos aqui. Quem não leu, leia. O meu intuito não é fazer com que você esqueça do livro, porque livro é conhecimento e você deve ler sempre que possível, tá bom? Então, é uma leitura bem simples, bem rápida. O livro tem uma leitura que vai te prendendo. Na maioria do livro, ela vai te prendendo ao livro, à história. Então, eu recomendo aqui Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro muito bacana de se ler, tá bom? Então, tchau, até a próxima. Fui!